Então, olá, vamos apresentar o artigo no Congresso Latino-Americano aplicado a tecnologias. O nosso eixo temático é o eixo 15, Tecnologia aplicada na saúde, a modalidade de artigos completos, pesquisas concluídas. Os autores desse artigo são Carlos Vinícius Maluli, eu, Cassiele de Souza Barrichello, e o Thiago André Senati Zanon. O nosso título é a proposta de escaneamento digital, manufatura aditiva e impressão 3D, tecnologia assistiva e desenvolvimento de recurso óptico para auxílio à leitura de pessoas com baixa visão ou visão subnormal. Então, falando o resumo do nosso artigo, a visão subnormal é um comprometimento na visão que não pode ser corrigido com o uso de óculos tradicionais ou lentes de contato. A proposta do projeto considera os conceitos da tecnologia assistiva e os processos de impressão 3D para produzir um recurso óptico para auxílio à leitura de pessoas com baixa visão ou visão subnormal. O projeto foi idealizado com a proposta do protótipo desenvolvido com a obtenção de imagem tridimensional da região facial e área de acomodação da armação e hastes dos óculos e utiliza a manufatura aditiva junto com a impressão 3D, que dessa forma a gente consegue um protótipo da armação do óculos. O material da armação é customizado, é feito com um componente termoplástico leve e com resistência térmica e mecânica. A metodologia está fundamentada na construção de procedimentos que estruturam uma análise teórica acerca da funcionalidade e aplicabilidade da armação de óculos a partir da digitalização tridimensional da face para o desenvolvimento de teste experimental. Ou seja, com isso, a partir da digitalização da área de acomodação da armação para a posterior adaptação da lupa. A proposta é um projeto para desenvolvimento, pois realizadas buscas no catálogo de teses e dissertações da CAPES e em Centro em Óticas de Curitiba, identificamos essa lacuna. As palavras-chave são a tecnologia assistiva, visão subnormal, manufatura aditiva e a impressão 3D. Então, nós estaremos apresentando este artigo, seguindo essa sequência. Falando um pouco da introdução, a indústria ela desenvolve a fabricação de óculos, uma vez que os mesmos são produzidos em série. Então, exatamente essa é a questão fundamental, pois a acomodação da armação e das hastes implica na manufatura pelo cumprimento do aspecto funcional, principalmente no caso da utilização do suporte óptico para adaptação de lupas para a visão subnormal. Ou seja, precisa haver o interesse em desenvolver os aspectos da adaptabilidade e do conforto. De acordo com Bertol, Duarte, Kindlein Jr. e Senna, em 2010, é possível incrementar e tecnicamente adaptar a digitalização tridimensional com o escaneamento facial para poder desenvolver armações de óculos com a devida customização de modo individual personalizado. Quanto à contextualização, a principal preocupação desenvolvida no artigo consta em fazer uma articulação entre os conceitos da manufatura aditiva, baseados na possibilidade do escaneamento 3D, para que se gere informação de imagem que possa ser utilizada como recurso óptico dentro dos conceitos da tecnologia assistiva. Isso significa que uma série de autores foram trabalhados no artigo, onde o objetivo principal foi dar esse prosseguimento, em gerar informação tal que a manufatura aditiva pudesse ser desenvolvida no seu principal quesito relacionado à impressão 3D. Na sequência, temos a metodologia, onde o principal enfoque foi baseado na geração de uma construção de uma pesquisa experimental. Cassiele, se você puder complementar. Com relação à pesquisa experimental, trabalhamos o conceito da geração de dados
que pudessem ser desenvolvidos para o nosso efeito principal do artigo. Isso, e a pesquisa experimental ela é explicada quando se determina um objeto de estudo, selecionam-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo. Definem-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Então, essa descrição é conforme Silva e Menezes, em 2005, e foi essa metodologia que utilizamos. Quanto à definição de visão subnormal, existem algumas diferentes especificidades pelo grau de abrangência dessa doença. É uma degeneração, nós nos preocupamos especificamente com os aspectos e os desdobramentos da visão subnormal, baseados numa interpretação da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal. Em outras palavras, a visão subnormal ela não é uma cegueira, mas ela provoca, né, através de alguma degeneração na região da mácula ocular, deficiências que impedem, né, a entrada suficiente de luz. Isso significa dificultar a visão. Então, o trabalho vai ser desenvolvido baseado nesse conceito da existência da visão subnormal. Existe uma classificação internacional de deficiências, onde consta um quadro apresentado. Cassiele, se você puder fazer um comentário. Falando, então, da classificação, né, são as baixa visão, moderada, severa e a profunda. Perfeito. No tópico tecnologia assistiva, nós desenvolvemos, na pesquisa concluída, a principal ênfase foi essa articulação entre os conceitos da manufatura aditiva, consequentemente a impressão 3D, mas gerando algum recurso óptico, né, de auxílio, como já dissemos, como foi explicado no resumo, sobre a necessidade da visão subnormal. Então, nesse sentido, a visão subnormal pode ser auxiliada por recursos, né, da tecnologia vinculados à tecnologia assistiva. No caso específico, o quadro de classificação da tecnologia assistiva é mostrado no artigo com detalhamento, que é o quadro 2. Cassiele, se você puder fazer um pequeno comentário sobre o quadro, essa relação entre categoria e o exemplo. A categoria, então, são os auxílios para qualificação da habilidade visual e recursos que ampliam a informação a pessoas com baixa visão ou cegas. O exemplo é o auxílios ópticos, lentes, lupas manuais e lupas eletrônicas, os softwares ampliadores de tela, lupa eletrônica e aplicativos com retorno de voz. Quanto ao tópico manufatura aditiva, o artigo detalhou, né, quais são os autores e onde nos baseamos para o desenvolvimento da pesquisa, com o principal enfoque. Como não temos base de pesquisa em assunto semelhante, porque a nossa impressão 3D está baseada na leitura, no uso do escaneamento 3D da região facial para acomodação da armação do óculos e das hastes, né, na região das têmporas. Isso significa que, como já foi explicado no resumo, nós estamos customizando, nós estamos personalizando a impressão de uma armação, levando em conta que a manufatura aditiva possa ser trabalhada, né, nos aspectos de detalhamento da impressão 3D, que entramos no item 5.1. Cassiane, se você puder só fazer um comentário pelo menos dos 3 primeiros autores que estão apresentados. Os 3 primeiros são os Aparoli, 2019, implantadas com mais frequência em aplicações de DMA. Biggs, 2017, explosão de novas tecnologias, atingindo a engenharia e matemática, incluindo as impressoras 3D. E o FDM, método de fabricação por filamento fundido, estrudados por um bico de impressão.
o ABS e o PLA. Quanto à continuidade, né, no interesse de explorar a impressão 3D, o artigo desenvolve e compara o escaneamento com a fotogrametria. Nós nos baseamos no escaneamento, tanto é que no tópico 5.1 consta um quadro onde há uma comparação entre as condições de uso do escaneamento e da fotogrametria. E aí entramos no itens, na continuidade da impressão 3D, onde o objetivo principal foi trabalhar para a geração, né, de um arquivo que gerasse um objeto em STL. Uma vez que a impressora escolhida, né, a 3D Cloner, há essa exigência da geração da imagem em objeto STL, é apresentado na figura 1, no item da impressão 3D, onde reforçamos a ideia dos materiais utilizados, né, em PLA e ABS, onde, com o uso do software Matter Control, nós trabalhamos com o principal objetivo, que era a geração de um código de impressão, né, a geração desse código, né, denominado G-Code. E aí entramos no item 5.2. Se você puder fazer um pequeno comentário sobre o escaneamento para a confecção da armação de óculos, pelo menos na frase inicial. Para a fundamentação do estudo e a partir do escaneamento aplicado, a confecção de armação de óculos, relacionamos o estudo de Ferrari, 2019, que desenvolveram a pesquisa acerca das impressões 3D e TA, através de estudos sobre os últimos 10 anos e a produção científica de caráter bibliométrico. Nesse sentido, também pesquisamos, que é muito importante, e a gente fez muitas buscas em catálogos de teses e dissertações da CAPES e em centros oftalmológicos e em óticas no município de Curitiba, e identificamos essa lacuna, pois não encontramos nenhuma temática com uma proposta semelhante a deste artigo. Então, no item 5.2, quanto à ênfase no escaneamento para a confecção da armação de óculos, há uma demonstração de uma figura, onde o objetivo foi apenas demonstrar, nesse momento, né, da apresentação, os detalhamentos constam do artigo, onde todas as configurações foram obedecidas para a geração, né, nos materiais citados, né, em dados, né, onde o objetivo principal era trabalhar com o produto final estabelecido, baseando-se na customização do produto. E aí entramos nas considerações finais. Então, nas considerações finais, o presente trabalho cumpriu com os objetivos de estudar os conceitos de MA, impressão 3D e aplicações da TA, e para desenvolver um protótipo para auxiliar a leitura a pessoas com visão subnormal. Destacamos que houve o cumprimento dos objetivos de estudar os conceitos da TA no contexto da educação inclusiva, utilizando MA e impressão 3D para desenvolver um protótipo para auxiliar a leitura a pessoas com a visão subnormal. Em particular, alguns problemas visuais, como é o caso da degeneração macular, que não pode ser curada com cirurgias, e as pessoas com essa deficiência possuem grande dificuldade para enxergar e principalmente para a leitura. A proposta de criação deste protótipo, ela pretende contribuir para a inclusão dessas pessoas nas suas rotinas, onde elas podem realizar atividades simples como a leitura, que hoje para pessoas com essa dificuldade, com essa deficiência, tem bastante dificuldade. Lembramos que o uso do recurso óptico comparado ao manuseio de lupas, ele reverte em mais liberdade para o uso das mãos também. Reforçamos que não trabalhamos com nenhuma proposta de uso do protótipo de recurso óptico sem a prescrição médica associada ao teste da VSN. O contexto do projeto tratou do objeto e da questão norteadora, uma vez que os objetivos estão definidos no texto, porém, por causa das particularidades da proposta de experimentação, implicaram no caminho metodológico proposto. Salientamos que o texto instiga discussão adequada ao escopo do eixo
embora tenhamos encontrado dificuldade no tratamento das informações para análise à luz de um referencial teórico existente, haja vista a inexistência de referências que são adequados e relevantes para a discussão da temática proposta. Realizamos buscas no catálogo de teses e dissertações da CAPES e em centros e em óticas de Curitiba e identificamos essa lacuna para desenvolver essa específica proposta. Deste modo, concluímos que o texto contribui com avanços na discussão em relação à temática dentro do contexto da MA e a articulação com a ATA. Portanto, a proposta enfatiza que o texto evidencia uma produção de conhecimento com relevância social e científica. Diante da análise e discussão dos resultados, surgiram questionamentos que não puderam ser confirmados neste trabalho, mas que serviram para apontar sugestões para a continuidade dos estudos. Alguns problemas visuais, como é o caso da VSN, com degeneração macular, não pode ser curada com cirurgias, e as pessoas com essa deficiência possuem grande dificuldade para enxergar e principalmente para a leitura. Apesar do avanço da medicina e da tecnologia, não é possível encontrar hoje um modelo de óculos padrão que auxilie a visão para esses casos. A proposta de criação deste protótipo irá contribuir para a inclusão dessas pessoas nas suas rotinas e a uma vida normal, onde podem realizar atividades simples, como a leitura de um livro. Esperamos que com esse protótipo os aspectos sociais e econômicos possam ser mais explorados para que mais modelos de aperfeiçoamento de instrumentos ópticos surjam para contribuir e facilitar a vida das pessoas com VSN. Então, os nossos agradecimentos são principalmente a todos os nossos professores e colegas da turma 2019-1 da pós-graduação em Engenharia Industrial 4.0 da UFPR, especialmente ao papel de incentivo e compromisso profissional do nosso coordenador, o professor Pablo David Vale. Além disso, registramos também nosso agradecimento ao professor Dr. Márcio Fontana Catapã pelo incentivo na disseminação do conhecimento, às aplicações das inovações nas áreas de tecnologias aplicadas durante as disciplinas de manufatura inteligente e experimentação tridimensional, com o desenvolvimento da MA, impressão 3D e escaneamento 3D, através da situação enfrentada por um dos autores do texto. Só para completar, todo esse trabalho, toda essa pesquisa já concluída, começou na disciplina da pós-graduação em Engenharia Industrial 4.0, na disciplina Experimentação Tridimensional. E aí chegamos nas referências, né, utilizadas no trabalho, onde são apresentadas e detalhadas, né, no uso da monografia. No uso do artigo, né, baseados na monografia apresentada na pós-graduação. É isso. Obrigada a todos. Muito obrigado.